O senador Lazier Martins divulgou hoje uma nota do Clube de Opinião do Rio Grande do Sul, expressando o repúdio contra a prisão preventiva do jornalista Oswaldo Eustáquio e os fatos a ela relacionados. Lazier Martins disse: reação ao abuso supremo. Amigos, expressei essa manhã, junto com o Clube de Opinião do Rio Grande do Sul, a minha indignação com o mais novo capítulo lamentável da ação imprópria de um ministro do Supremo Tribunal Federal contra a liberdade de expressão no país. Nesse documento divulgado hoje, expressamos o espanto com o fato de entidades de defesa da livre manifestação e da democracia ainda não terem se manifestado contra a prisão arbitrária do jornalista Oswaldo Eustáquio no âmbito do ilegal inquérito das fake news. Temos de nos posicionar. Ouça o texto da nota. Liberdade pede vigilância. Clube de Opinião repudia a prisão de jornalista. O Clube de Opinião do Rio Grande do Sul vem, com a maior veemência possível, repudiar a prisão arbitrária do jornalista Oswaldo Eustáquio, determinada pelo STF, no âmbito de um inquérito espúrio, ilegal e absurdo, no qual o ministro Alexandre de Moraes denuncia, investiga, julga e sentencia quem lhe aprouver fazê-lo. O silêncio das entidades representativas dos profissionais de imprensa, brasileiras e internacionais, a respeito dessa prisão é constrangedor e vergonhoso. O silêncio da OAB, da Defensoria Pública, dos pares do ministro e dos representantes dos demais poderes, notadamente Procuradoria-Geral da República, Presidência da República, Câmara e Senado Federal, chega ao limite da conivência. Veículos da grande imprensa limitaram-se a noticiar o fato como a prisão de blogueiro bolsonarista, numa tentativa de desqualificar a vítima e relativizar a arbitrariedade desse processo e dessa prisão. Oswaldo Eustáquio é jornalista, com dezenas de prêmios de reportagens no Paraná, a maioria por denunciar desrespeitos aos direitos humanos. O Supremo Tribunal Federal, que tem nos últimos tempos se acostumado a soltar traficantes, doleiros e corruptos de toda a ordem, tem assacado contra a liberdade de imprensa e, mais do que isso, investido contra as liberdades individuais consagradas em nosso texto constitucional. Ainda haverá juízes em Berlim? Ainda temos representantes do povo em nossas casas legislativas? Ainda haverá imprensa independente capaz de denunciar desmandos como este? Os jornalistas que assinam esta nota esperam que sim. Assinam a nota Alexandre Appel, Antônio Goulart, Aires Cerutti, Danilo Teixeira, Diego Casagrande, Felipe Vieira, Fernanda Bart, Fernando Albrecht, Fernando de Prímio, Flávio Dutra, Flávio Pereira, Guaraci Andrade, Gilberto Simões Pires, Guilherme Baumhard, Gustavo Vitorino, Joabel Pereira, João Carlos Machado Filho, José Luiz Previde, José Luiz da Silva, Júlio Ribeiro, presidente do clube, Jurandir Soares, Lazier Martins, senador e membro fundador do clube, Marco Poli, Milton Cardoso, Paulo Sérgio Pinto, Percival Pugina, Políbio Braga, Ricardo Azeredo, Rafael Marconi, Rogério Amaral, Rogério Mendelski, Sérgio Jost, Vitor Bleide Moraes. Eu estou muito preocupado que o ano está terminando. Escasseiam muito as nossas reuniões presenciais. Então, antes que se perca a oportunidade, eu quero apresentar uma questão de ordem, que passo a ler. Nos termos do artigo 403, artigo 380, 382 do Regimento Interno, suscito então a seguinte questão de ordem, uma matéria que é um clamor nacional. A previsão de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal está contida no artigo 52 da Constituição e na Lei 1079, em caso de crime de responsabilidade. A competência para processar e julgar esses crimes é nossa, é do Senado Federal, cujo procedimento está descrito nos artigos 377 seguintes do Regimento Interno. Em todas essas normas, verificamos que o legislador delegou à mesa do Senado a competência para receber ou não a denúncia contra ministro do Supremo.
Porém, o que ocorre na prática é que o presidente do Senado solicita normalmente um parecer da assessoria técnica ou advocacia do Senado. Registre-se que, além de verificar os requisitos formais, o parecer adentra ao mérito, normalmente adentra o mérito da denúncia, para identificar a ausência de justa causa, e opina invariavelmente pelo arquivamento de qualquer denúncia recebida. No entanto, independentemente do conteúdo do parecer técnico, ele é apenas opinativo e deveria ser submetido à mesa, ato contínuo, e não servir de base para que o presidente do Senado arquive as denúncias de forma monocrática. Nesse sentido, compreendemos que o presidente do Senado caberia apenas a verificação dos requisitos formais elencados no artigo 43 da Lei 1079. Assim, temos que o procedimento atual afronta as normas legais e não tem amparo legal, pois o artigo 44 da Lei 1079 diz expressamente que a denúncia é recebida pela mesa do Senado. Então, senhor presidente, para não me alongar muito e não precisar citar os vários artigos que são suficientemente conhecidos, nós vemos aqui que a norma interna dos deputados lá já é assim: a mesa é ouvida, aqui não é ouvida. O artigo 382 do Regimento Interno estabelece que no processo de crime de responsabilidade no Senado, aplica-se no que couber a Lei 1079, Lei de Crimes de Responsabilidade. Esta lei, por sua vez, reza, no artigo 73, que no processo de impeachment de ministro do Supremo ou da Procuradoria-Geral da República, aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Penal. Por sua vez, o Código de Processo Penal, no artigo 581, inciso 1º, e no artigo 582, prevê que cabe recurso em sentido estrito para o Tribunal de Apelação de decisão de não recebimento da denúncia. Então, senhor presidente, a questão de ordem que eu quero aqui formular a Vossa Excelência é que responda os seguintes questionamentos: que dispositivo regimental dá competência ao presidente do Senado para decidir monocraticamente sobre os pedidos de impeachment protocolados nos termos da Lei 1079 de 1950, em substituição à mesa do Senado? Questionamento 2. No caso de negativa ao item 1º, em que momento a mesa do Senado deve ser ouvida para decidir sobre o parecer opinativo da assessoria técnica do Senado? Item 3. No caso de negativa do item 2, e considerando a decisão monocrática do presidente do Senado pelo arquivamento de denúncia por crime de responsabilidade, qual é o procedimento para a interposição de recurso ao plenário contra essa decisão? Então, senhor presidente, em caso de indeferimento da presente questão de ordem, solicito recurso ao plenário da decisão, nos termos do artigo 405 do RISF. Essa é a questão, presidente, para que não termine o ano, que está próximo o término, e tenhamos essa questão resolvida já de 2 anos à espera de respostas. Obrigado. A mesa recolhe a questão de ordem de Vossa Excelência e responderá oportunamente. Só pediria a Vossa Excelência que desse uma ideia do oportunamente, porque há quem diga que oportunamente significa nunca. Então, gostaria que Vossa Excelência marcasse um prazo. E há quem diga que oportunamente significa oportunamente. Com muito respeito, eu venho aqui, após essa fala corajosa do senador Lazier Martins, manifestar meu apoio à sua questão de ordem e também relembrar um procedimento que foi celebrado por todo o país naquela eleição que o senhor foi eleito presidente do Senado no início de fevereiro de 2019, onde nós estávamos estreando aqui, muitos de nós, e o voto aberto foi um instrumento de transparência que foi decisivo, inclusive, na eleição do senhor. Então eu queria relembrar o discurso da posse
de Vossa Excelência uma frase que marcou muito e que a gente aguarda que seja efetivamente consolidado durante a sua gestão. Foi uma promessa, inclusive, do senhor. O senhor disse aqui: manifesto desde já que no que depender de minha condução, essa será a derradeira sessão do segredismo, entre aspas, do conforto enganoso do voto secreto. Só com a transparência em todas as nossas práticas, o Senado reconquistará seu prestígio e revelará a sua estatura no conjunto de poderes. Não devemos temer a crítica das ruas. Devemos ouvi-la com atenção e recolhê-la com acato e humildade. Essas críticas das ruas, no meu modo de entender, respeitando os colegas que pensam diferente, não estão sendo ouvidas nessa legislatura. Diversos pedidos de impeachment de ministros continuam sendo engavetados, diversas CPIs da Lava Toga, a prisão em segunda instância, são demandas legítimas da sociedade que essa casa não tem atendido. Então, eu espero ainda que nessa legislatura, que eu trabalhei inclusive para a sua eleição, como outros colegas aqui, que a gente tenha o cumprimento desse compromisso. Muito obrigado. Está encerrada a votação.